Eu ia sempre com a minha mãe ao cemitério, que ficava a algumas quadras de minha casa. Íamos principalmente no dia de finados, visitar os túmulos de nossos parentes, amigos, colegas. Naquele ano, a exemplo do que fazíamos todos os anos, fomos bem cedo para pegar o cemitério ainda vazio. Minha mãe sempre fez questão de visitar todos os túmulos de parentes e até mesmo amigas, colegas. E por isso demorava algumas horas. Ia num túmulo, ia em outro, e não era só visita assim, mas ela também acendia velas, ela rezava, ela colocava flores, e enquanto isso eu ia andando pelas alamedas do cemitério, olhando as sepulturas, e nas sepulturas eu olhava as fotos dos mortos nas lápides, as mensagens escritas, sabe, em cada lápide, as mensagens que as famílias mandavam gravar nas pedras, no mármore. Eu parava e ficava admirando as capelinhas, as imagens dos santos colocadas ali. Com isso, as horas iam passando, até que minha mãe me dava um sinal com a mão para eu ir ao encontro dela. É que agora ela queria ir para o outro lado do cemitério e visitar túmulos de amigas dela que tinham partido. Enquanto ela orava, rezava, eu fazia a mesma coisa que antes. Ou seja, caminhar entre os túmulos, admirar as lápides, o que as mensagens diziam, fotos dos falecidos. O que eu não sabia é que seria a última vez que eu iria a qualquer tipo de cemitério. Porque na última visita, nessa última vez, eu passei por um túmulo velho, mal cuidado. Tinha uma rachadura enorme no meio do cimentado, sinal de que estava realmente abandonado. Pobre daquela pessoa ali sepultada. Com certeza nunca recebeu uma visita sequer. Enterraram e nunca mais voltaram ali. Cheguei a rir e até a fazer um comentário de mau gosto do túmulo e de quem estava enterrado ali. Sabe, falei sozinha, comigo mesma. Eu fiz um comentário. Aliás, eu nunca deveria ter feito aquilo. Jamais. Depois de um certo tempo, eu e mamãe viemos embora para casa. Quando estava saindo do cemitério, passando pelo portão, um mendigo me pediu dinheiro e eu não respondi nada. Virei as costas e continuei a andar. Mas este mendigo nos seguiu. Eu olhava para trás e via esse mendigo como se arrastando e querendo me alcançar. Como eu moro perto do cemitério, a algumas quadras, como eu disse, logo cheguei em casa com a minha mãe. Moramos no 6º andar. Ainda antes de entrar no prédio, eu dei uma última olhada e vi o mendigo estranho, olhando. Não como alguém ameaçador, mas como necessitado de alguma coisa. Eu entrei no prédio pensativa, subi para o andar onde nós moramos e lá de cima eu fiquei observando pela janela que aquele mendigo estava olhando para cima como soubesse o andar em que eu morava, como soubesse que eu também estava olhando para ele. Tanto que algumas vezes eu disfarcei, olhava de um lado para outro, mas ele não tirava seus olhos. Aquilo me perturbou tanto que eu tive vontade de descer, perguntar o que ele queria afinal. Mas não fiz isso até por estar sentindo um pouco de medo, essa é a verdade. Comentei com a minha mãe sobre o mendigo que nos seguiu do cemitério até o nosso prédio. Minha mãe veio, olhou pela janela e falou: "Você tá maluca, filha? Não tem ninguém. Que mendigo? Onde é que tá o mendigo? Não tem ninguém lá embaixo." "Como que não, mãe? Desde a hora que chegamos, esse mendigo tá aqui, sabe? Eu tô vendo ele aqui de cima, tá lá embaixo." Ela então me pediu que eu fosse ver.
Olha lá então, menina. Vê se tem alguém lá na rua olhando pra cá. Você tá doida, é? De fato, eu fui olhar de novo e nesse momento não havia ninguém mesmo. Mas a imagem daquele mendigo não saía da minha cabeça. O que ele queria? Quem era ele? Naquele mesmo dia, já à noitinha, entrei no banheiro e fui tomar banho. O banheiro tem uma janelinha que dá para a rua. E assim serve também para ventilar. Porém, eu geralmente fecho essa janelinha do banheiro para que o banheiro fique mais quentinho, não receba uma corrente de vento. E foi nesse momento que fechei a janelinha do banheiro para que eu tomasse banho. Alguém bateu na janela do banheiro. Eu fechei para que eu pudesse tomar banho, não recebesse nenhuma corrente de ar, e nisso alguém bate na janela do banheiro. A princípio pensei que fosse um pássaro que tivesse batido ali. Estamos no 6º andar. Mas como o barulho continuou na janelinha, eu fechei o chuveiro e fui ver o que era aquilo. E foi nesse momento que eu comecei a gritar, chamando pela minha mãe, chamando pelo meu irmão. Mãe! Fábio! Fábio! Mãe! Mãe! Corram aqui! Fábio! Mãe! Minha mãe veio correndo saber o que estava acontecendo. Que gritaria é essa? Eu abri a porta feito louca, a ponto de desmaiar em seguida. Minha mãe se assustou em ver o estado em que eu estava, pálida como cera. Nem coloquei uma toalha no corpo, nada. Ela queria saber o que tinha acontecido. Eu, quase sem voz, dizia que o mendigo do cemitério tinha aparecido na janela do banheiro. Minha mãe achou um absurdo. Meu irmão falou que eu estou ficando louca, que eu estava ficando louca. Nesta noite, eu pedi para dormir no quarto com a minha mãe, porque sozinha eu não ia ficar. Meu irmão ficou zoando com a minha cara. Meu irmão ficou zoando. Quando estávamos a ponto de dormir, meu irmão viu primeiro. Ele que zoou com a minha cara, estava zoando comigo. Ele foi quem viu primeiro e gritou. Eu e minha mãe corremos para o quarto dele, ainda em tempo de vermos na janela do quarto desse meu irmão o mendigo. E ele gritou com a voz rouca: nunca mais desdenhe da morada dos mortos. Nunca mais desdenhe da morada dos mortos. Foi quando me lembrei daquele túmulo abandonado. Aquele túmulo com aquela rachadura no cimentado. Eu ainda fiz piada. Eu ainda meio que ri. Sei lá o que aconteceu. Aquela alma sofrida daquele túmulo abandonado dizia: nunca zombe da morada dos mortos. Nunca zombe da morada dos mortos. Naquele momento, a minha mãe prometeu ali àquela alma, ali àquele espírito, sei lá o quê, que no dia seguinte iria mandar celebrar uma missa em intenção àquela pessoa, que mandaria inclusive arrumar a sua sepultura lá no cemitério. Pois assim que mamãe prometeu, aquela coisa, aquele mendigo, aquele que estava ali na janela do 6º andar do quarto do meu irmão, soltou um grito, meio que balançou a janela e desapareceu. E conforme o prometido, eu e minha mãe fomos cumprir aquele compromisso. Missa encomendada, túmulo arrumado, até com floreira para depositar flores àquela alma. Desde então, não teve mais aparições. Eu também nunca mais entrei em cemitério. E quando passo à frente de um cemitério, no portão de um cemitério, a primeira coisa que eu faço é o sinal da cruz. E com muito respeito,
eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria por todos que ali estão sepultados, por todos os mortos, pelos esquecidos, pelos ignorados e pelos túmulos abandonados. Que descansem em paz e que encontrem luz. Senhor, guarda a minha alma. Deus meu, salva teu servo que em ti confia. Ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Tem misericórdia desta alma que ainda não encontrou a luz, a paz que tanto precisa na eternidade. Senhor, tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Grande é o seu amor para com seus filhos, e só a ti, Senhor, poderá livrar esta alma tão perturbada do inferno mais profundo. Mostra, Senhor, as maravilhas do teu poder aos mortos que estão nas trevas e que clamam por ti. Bem-aventurados todos aqueles que habitam em tua casa, Senhor, pois poderão louvar-te continuamente. E, Senhor, guarda esta alma deste mendigo, até então esquecido e ignorado, e até mesmo por mim debochado. Dê a esta alma a luz que ele precisa para encontrar o caminho do bem eterno. Assim seja. Amém.